Rica noite para você! Sejam todos bem-vindos que estão na live comigo. Oi, querida Fernanda Fly. Beijo grande da família e da agência. Como vai você, querida? Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Nara Müller e estou aqui hoje para falar em reais presentes, reais enfeites de Natal. O meu assunto hoje, mais uma vez, o que a gente pode fazer então para ter uma vida melhor, para ter vivências melhores, né? Para ser mais feliz. Gratidão, querida Fernanda. E, eu gosto de ver assim como o pessoal vem, vota em mim, né? Gratidão a todo mundo que tá vindo aí, tá, já votou antes, tá vindo votar, vai votar. Família Moisés, pessoal que não é da família Moisés, mas que é muito meu amigo e gosta do meu trabalho, tá? Grata, querida Angelinda Elis, gratidão pelos presentes, pela presença, pela companhia nas lives de segunda a segunda, tem as lives às 11 e tem as lives às 19 horas, em que eu faço energização com Reiki, que eu ajudo as pessoas a mudar seu ponto de atração, que eu ensino técnicas para eliminar crenças limitantes, gerenciar os traumas e também ter uma vida mais saudável agora, nosso único momento de poder, né? Então, assim, acompanhada do meu querido Papai Noel, né, que ele tem o seu pontinho para colocar os lembretes, assim, os recadinhos, né? E eu vou falar de alguns enfeites indispensáveis nesse Natal, que todo mundo pode levar para o Ano Novo também. Gratidão, pessoal que tá aí. Fábio do céu, gratidão pela presença e todo mundo que tá voltando aí. Compartilhem a live, grata Elis por compartilhar a live, né? Muitas vezes a pessoa acha que os enfeites eles são externos, mas na verdade eles têm a possibilidade de vir de dentro para fora esses enfeites que eu vou falar. Fábio, querida, gratidão pela presença, pelos presentes. Eli Baroni, gratidão, querida, por estar aí comigo, votando também. Agradeço muito a presença de todo mundo que tá aí, né? Eu vou falar de alguns enfeites de Natal, que esses não pode faltar mesmo, a gente não paga nada por eles, ok? Não tem comércio, não tem necessidade de comprar nada. Gratidão, Fabi do céu. O primeiro, que mobiliza todos os outros, o amor, ok? O amor, ele está na nossa vida e ele pode ser desenvolvido. O amor mobiliza todos os outros enfeites que eu vou falar aqui. E quem não tem o amor pode desenvolver. Se não teve amor na vida, pode dar amor para si mesmo. Se nunca compartilhou o amor com ninguém, né? Pode então compartilhar consigo mesmo, alimentar a si mesmo. Rica noite, querida Mércia, seja bem-vinda. E como é importante a gente trabalhar o amor, né? O amor, principalmente o amor incondicional, aquele sem julgamentos, aquele que não tortura, que não pede nada em troca, né? E é o amor que é aliado à compaixão, né? E ele mobiliza o ser humano para muitas realizações. Tia Elieide, gratidão pela presença, querida. Então, o amor incondicional, né? É aquele amor muito difícil de ser trabalhado. Liu, querida, gratidão. Porque a gente não vem muito treinado para isso, não vive muito às vezes isso na nossa família, tá? Então aí a gente tem a boa notícia é que a gente pode treinar isso conosco, nos dando atenção, nos ouvindo, né, nos dando suporte, sendo aquele que julga menos a gente mesmo, ok? E todo mundo que tá votando aí, gratidão, a barra de rolagem está girando muito rápida. E como é importante então a gente ter esse amor, né, à disposição. O que a gente pode fazer para aumentar esse amor em nós, além de nos amar como somos, além de nos darmos cuidado,
Gucília Queiroz, gratidão pela presença, querida. O que a gente pode fazer então para ampliar esse amor, né? Além de depositar um tempo para curar as nossas feridas, para trazer mais paz dentro de nós, né? Outros enfeites eu vou falar depois, né? Para que a gente possa ser mais feliz no aqui e no agora, nosso único momento de poder. Nós precisamos eliminar os julgamentos, ok? Principalmente o julgamento nocivo, porque o julgamento a gente nunca consegue zerar ele. Ele veio na nossa vida, nós temos essa ferramenta, que é o julgamento, e a intenção dessa ferramenta é para que a gente possa fazer escolhas mais assertivas. Então se traz as opções, né? Agora, o julgamento nocivo é aquele que a gente olha para o outro, que critica, que tem esse amor condicionado pelo outro, muitas vezes porque a gente recebeu o amor condicionado, mas isso não significa que a gente vai escolher dar aquilo que a gente recebeu, né? Porque daí a gente estaria vivendo um piloto automático. Então, o bacana é assim, se a gente pode dar amor. Gustavo, rica noite, seja bem-vindo. E a gente cultivar esse amor dentro de nós, porque a gente fica craque para fazer isso com outras pessoas também, quando a gente precisa e escolhe fazer, né? Então, como eliminar os julgamentos? É muito importante fazer a técnica que eu mais uso, que é a EFT, e no meu canal do YouTube eu tenho mais de 800 vídeos a respeito, né, da técnica e a sua aplicação. É muito importante falar nos eu deveria agir diferente, né? A gente toca nos pontos das extremidades de alguns meridianos, que são 9 basicamente, e a gente fala bastante assim de como a gente errou, né? Quando a gente não aceita os nossos erros, como a gente se vê na verdade com relação aos nossos erros, e como a gente já deveria estar em outro patamar, e a gente vai falando isso, batendo nos pontos. Se puder ser um evento específico, melhor. Se for como eu, que tinha um monte de eventos, né? Esse fim de semana eu fui numa feira do livro, fui em 2 feiras de livro, né? Uma na sexta-feira, que era dia do meu aniversário, e outra no domingo. Fui em 2 cidades diferentes, com feiras do livro. E aí até eu parei de contar a minha história, porque a pessoa que está dirigindo disse assim, eu não... Eu nem ligo para as coisas que as pessoas dizem, eu já passo batido, né? Porque não vale a pena pensar nisso, não vale a pena se estressar com isso. Cecília, gratidão, seja bem-vinda. E aí eu fiquei pensando, cada um faz a sua jornada, né? Cada um tem a sua jornada, as suas vivências, experiências, né? Tem aqueles que foram mais amados pelos pais, tem aqueles que foram menos amados pelos pais, né? E nesse amor condicionado, né? É muito difícil a gente se sentir completo, se sentir inteiro, confiar na gente. Então a gente precisa muito treinar esse amor. E tem uma coisa engraçadinha que o pessoal diz na internet, né? Que é, eu tô tendo problemas. Aí a pessoa responde, bota amor. Mas e se botar amor não resolver? Mexe que o amor tá no fundo. Tá, o amor tá no fundo do copo, mexe, né? Mas a questão toda é, se eu não criar habilidade de desenvolver amor, eu vou perder a possibilidade de ser mais eu, de ter realizações. Oi, Anitta, querida, seja bem-vinda. E compartilhem a live, ok? Então, a importância de a gente trabalhar o amor em nós. Fiz uma coisa errada? Paciência, vamos lá, se dá uma chance, né? Ter fé vem a partir do amor, né? Fé em nós, fé na vida, fé nas pessoas, porque, bem ou mal, é através das pessoas que a gente está aqui, né? A gente veio ao mundo através de outras pessoas. Então, se a gente não confiar na vida, nas coisas, eu sei que às vezes é difícil porque acontecem situações tão grotescas, tão estranhas, tão inesperadas, né, que nos chocam, nos tiram do nosso centramento. E aí a gente fica achando, né, depois disso, a gente conclui que isso é uma crença limitante, né, que todo mundo vai agir assim. Então a gente já não acredita mais em ninguém, nem na gente.
porque a gente teve fé em nós e a gente falhou, a gente deu outra chance, a gente falhou de novo, aí tá de novo lá na primeira etapa que são os julgamentos, ok? A gente tá vivendo a realidade da central do coração, mas essa central do coração, ela tá desequilibrada. Então, quanto mais a gente julga, mais a gente é julgado. E se eu não me importo com o julgamento dos outros, o julgamento que eu faço de mim é muito importante, tá? Se eu não creio em mim, se eu não me dou a chance de realizar, porque eu já errei muito, se eu não crio a possibilidade, né? Se eu me tranco, se eu me saboto só para não ser aquela pessoa que vai errar de novo, né? Vou me expor e vou cometer mais um erro, e aí eu crio processo de autossabotagem, para ficar no mesmo lugar, para ter os mesmos resultados. E tudo isso é o amor condicionado, né? Eu só vou me amar se eu me aperfeiçoar, eu só vou me amar se eu não tiver depressão, eu só vou me amar se eu for a filha perfeita, eu só vou me amar se eu conseguir me superar, né? Tudo isso ainda tá lá no que é primeiro momento, que é o amor, né? O enfeite que a gente leva para a vida inteira. E o casamento conosco que a gente faz com esse amor que a gente aprende a desenvolver, ele é para a vida toda. É o único casamento real. É a gente e esse amor que a gente desenvolve conosco, né? Essa dedicação conosco. Fiz um erro com o fulano, errei, então eu vou agora acertar, né? Vou usar uma estratégia para acertar, né? Quem sabe pedir desculpas, que nem tem os pinguins de Madagascar. Não é os pinguins de Madagascar. É o outro filme que eu gosto muito, que também tem os surfistas, que tem o Maverick, que é pinguim e é surfista, né? E Tá Dando Onda, o nome do desenho animado, que eu adoro. E aí tem uma hora que ele reconhece que ele foi grosseiro com o melhor amigo dele, né? E aí a sobrinha desse melhor amigo diz pra ele: ok, foi grosseiro, então não faça de novo, né? Peça desculpas, não faça de novo. Então, assim, a importância da gente ter esse momento para se permitir novas experiências, né? A gente se permitir ser melhor. Então, eu falei do amor, falei da fé, né? Então, a fé é ligada a se dar chances, né, na vida, para si, para as oportunidades. E, assim, tem em mente. Muitas vezes a gente não acredita nas coisas porque a gente achou que em algum momento Deus faltou conosco. Okay? Isso é um assunto bem delicado, tá? Essa questão de eu vou realizar algo, esse algo não dá certo drasticamente, né? Esse algo vem como uma paulada. Esse algo vem que parece que vai nos destruir. Então, assim, eu gosto muito de fazer EFT, né, as técnicas de libertação emocional, os toques e as afirmações, para esses eventos em que as coisas, parece que a gente foi abandonado por Deus, parece que Deus esqueceu da gente, e parece ter uma blasfêmia, né, porque a gente tá aqui, a gente é parte dele, e não existe essa coisa de eu fui esquecida. Como posso me desvincular do todo se é tudo uma coisa só? Então só tem maior ou menor densidade. Então, assim, esses eventos que parecem assim que vão acabar com a gente, eles são eventos transformadores, eles têm a intenção de mexer com a gente profundamente. Tá? E inclusive eu mesmo passo a cada dia por eventos assim que são desafiadores, e eu tenho que botar isso na minha mente, eu tenho que trazer isso à luz, né? Que o que eu tô vivendo é simplesmente um momento para me mostrar algo que eu não via antes, certo? Então, assim, é difícil viver. Claro que é. Não tem manual de instruções. A gente tá indo como dá. Mas desenvolver o amor nesse processo, pela gente, pelas nossas vivências. Verdade, Carol. Somos todos energia. Somos todos energia. Quando a gente descobre isso, que essa energia é vibração e é o que retorna do universo, as coisas ficam bem mais simples, as coisas ficam menos mimimi, mais resultado, né? Mais soluções, mais objetivação na vida. Ok, vão acontecer as coisas, a gente vai ser pego
de surpresa, né? E aí vem aquela, de tanto levar pancada, o cachorro mordido por cobra tem medo de linguiça, né? E isso é o trauma, é a caracterização do trauma. Então a gente começa a ter dúvidas. A gente começa a ter dúvidas, né? O ponto de interrogação. E aí, para curar esse ponto de interrogação, o que precisa? Amor, o coração, tá? Isso, existem as memórias genéticas. Ok, isso é um assunto bem importante também. E eu faço a EFT para essas memórias genéticas, o que acaba desativando o DNA naquela área, certo? Então, tudo isso é possível ser trabalhado com a EFT, de você usar os toques, imaginando seu DNA na frente. Uma das técnicas que eu uso é imaginar o DNA, onde estariam essas memórias de disruptura de fé, de disruptura em amor, de disruptura em tristeza, em assombro, em desamparo, né? Em injustiças. E aí, muitas pessoas que fazem os atendimentos comigo, elas enxergam essas brechas, manchas no DNA, elas mesmas, o inconsciente delas revela isso. E aí a gente faz a EFT com essas imagens, com essas percepções, falando essas percepções ao longo do autotoque, com a técnica, né? E depois, numa revisão desse DNA, mudam todas as características do mesmo. As pessoas têm resultados muito importantes. A janela de vidro quebrou, né? Que pode ter cortes, prejuízo, né? O tempo investido para manutenção, é uma coisa que não estava programada, aí você teve que parar tudo para fazer aquilo ali. Talvez fosse uma janela de outra pessoa, que aí você teve que dar satisfações, se humilhar para dar satisfações. Então tem tudo isso por trás, né? Então o que a gente precisa fazer? Faça EFT para todo esse drama, nem que seja no banheiro, para essa circunstância desconfortável, nem que seja no banheiro. Meu canal do YouTube tá lá. A técnica que eu sempre recomendo para a gente contar as histórias do que nos aconteceu é a técnica da carta de desabafo. A gente vai falar sobre o que aconteceu, como a gente se sente, batendo nos pontos, e aos poucos o corpo vai se centralizando, vai se sentir bem. E claro, uma janela quebrada é um problema, né? As pessoas ficam expostas ao frio. Eu lembro quando a minha janela não quebrou o vidro, mas a persiana estragou bem num feriado. E aí o que fazer? Tive problema na coluna bem num sábado, que tinha que esperar ainda o domingo todo passar até segunda-feira. Então vai precisar, às vezes, momentos de remediação, né? Você vai precisar fazer um plano B, já que o plano principal, que resolveria a coisa, não tem condições de ser feito. Mas a gente muitas vezes vai ter que aceitar que aquilo aconteceu, vamos à solução então, né? E muito EFT para esses momentos de desconforto, esses momentos que a gente é pego de surpresa, né? A gente precisa ter uma ferramenta que transforme esses resultados. Eu gosto muito de uma sequência de EFT em que eu falo exatamente isso. Eu passei por muitas dificuldades, mas eu posso ter fé em mim, eu posso ter fé na vida como escolha. Eu escolho ter fé em mim, eu escolho ter fé na vida. Então, eu escolho me conectar com o melhor. Eu escolho me sentir bem agora, apesar das desventuras. E não é uma vida de poliana. Tem outras coisas acontecendo além daquele problema que nos feriu gravemente, ok? Anitta, gratidão, sua linda. E que a gente não está percebendo, que a gente está olhando para aquela coisa ou conjunto de coisas que não deram certo. E está esquecendo todas as outras que já deram bons resultados, que nos trouxeram até aqui, que nos fizeram perceber através disso as boas amizades com que a gente pode contar. Às vezes uma coisa nos acontece para que a gente possa sempre saradão, gratidão, seja bem-vindo. Para que a gente possa, então, como antes a gente não tomou nenhuma atitude certeira de transformação, que nesse momento a gente possa, então, fazer aquela ruptura com as dúvidas. A ruptura, quando tiver dúvidas,
Quando tiver dúvidas, ok? Traga mais amor para você. Quando tiver dúvidas, traga mais amor para você. Mais amor na sua vida. Se estiver com medo, me dou conta que coisas boas já aconteceram na minha vida, que eu já recebi suporte antes, e muitos dos meus medos nunca se efetivaram. Nunca aconteceram. Por exemplo, hoje eu tive que levar as peças pro meu computador para consertar. E eu já fiquei pensando, ai meu Deus, se for HD, eu sei que é quase 300 pila para eu trocar um HD. Se for a máquina que deu pau, né? Tomara que salve, né? Quando a gente diz tomara, a gente tá com tremendo medo de perder aquela coisa. Ai, tomara que me salvem os arquivos, porque eu não tenho a maioria dos arquivos em nenhum outro lugar. E aí a gente vai fazendo aquilo uma bola de neve. E aí dá taquicardia, a gente... Aí o que aconteceu? Quando eu fiquei assim, decidi ligar para a loja, que já fazia 5 horas... Já fazia 5 horas que eu tinha deixado o computador lá e não tinha tido nenhuma notícia. O que o homem me responde? Seu computador foi formatado, mas nós deletamos todos os arquivos. Eu falei assim, o que o senhor fez? Eu pedi para a moça encarecidamente para salvar todos os meus arquivos. Depois pedi para o outro rapaz salvar todos os meus arquivos. Foi escrito no papel para salvar todos os meus arquivos. Aí me deu o estalo. O senhor está realmente falando de Nara Miller, computador de Nara Miller? Não, é do seu Antônio da Silva. Pois é, o senhor quase me deu um infarto agora. Mas por quê? Ele era culpado por ter se enganado no nome? Eu já estava com medo antes. Então, no medo, eu atraio mais condições para o medo. Mas se eu me der conta, se eu me dou conta que já recebi muito suporte antes e muitos meus medos foram infundados, diz que a quantidade de medos é 95%. Então, quando a gente tem muito será, muitas dúvidas, né, a gente está focando no medo. E o medo, quando a gente não é mais o momento da gente ser aquele que centraliza o medo, que vive o medo, que se angustia com as coisas que a gente não tem controle. Eu vou dizer para vocês já de cara, não existe controle sobre a vida, não existe controle sobre as coisas, não existe essa coisa de 100% nas minhas mãos. Eu faço o que está no meu alcance e se as coisas se descontrolarem, deu. Eu não tenho nada a ver com isso, foi a vida, foi Deus, não fui eu. Tem alguma mensagem para ser mostrada para mim nessa hora. Então, quando eu entro nesse pensamento, quando eu retomo esse pensamento, quando eu relembro esse pensamento, isso faz com que eu possa perceber que o susto que eu tomei é para que eu realmente pare de fazer aquilo e volte à minha cartilha original. Qual é a minha cartilha original? Me dá conta que eu estou indo para o movimento mundial do medo. Existe uma quantidade tremenda de pessoas com medo. Isso me lembra aquela primeira vez que eu fui à Índia, eu senti uma pressão, um medo, um desconforto. E aí eu perguntei na época, o meu marido era meu namorado ainda, né? Eu disse assim, as pessoas aqui têm muito medo. E aí ele me explicou, que Eli Baroni, gratidão, todo mundo que tá sempre aí comigo. Sempre saradão, gratidão também. Anitta, sua linda. Todo mundo, Rafael, querido, gratidão. Todo mundo que tá na frequência do medo na Índia é porque tem medo de não conseguir emprego, porque é muito difícil, os concursos vão até os 30 anos de idade. Então, assim, como é importante a gente perceber que o medo, esse medo que nos paralisa, não é uma coisa natural. Ele é um excesso de precaução. Mas por que a gente acredita nisso? A gente se acostumou a acreditar. E aí vai lá, não é nada aquilo. A gente sente o coração batendo, o coração pulando, né? Já que tudo é uma coisa só, para onde tu vai, você sente aquilo ali. Tem pessoas que vão estar mais perceptivas, tem pessoas que vão estar menos perceptivas, mas, por exemplo, tá tudo interconectado. Essa é a grande verdade. E aí,
Quando tu acredita que aquele medo é teu, caguetes. Só quando tu voltar a pensar na frequência que é eu sou aquele que emite uma vibração e recebe do universo como retorno essa mesma vibração. Então, onde eu tenho que começar a trabalhar? No meu centramento, no meu amor próprio, na minha reconexão, porque na verdade a gente não está desconectado, na percepção da conexão, e aí a gente vai ter o quê? Como consequência? Paz, um outro lindo enfeite de Natal. Tem pessoas que acessam a paz meditando, tem pessoas que acessam paz entoando mantras, ouvindo palavras bonitas, lendo livros bons, livros que motivam, audiolivros, enquanto estou fazendo outras atividades. Rafael querido, gratidão. Quando tem dificuldades, barata vizinha, gratidão. Quando tem dificuldades, então, de se centrar, quando ainda está na frequência do medo nocivo, medo descontrolado, se dá conta, Se dá conta que a paz mora dentro. A paz mora dentro. Olha os enfeites de Natal aí. A paz mora dentro. E aí, nessa certeza que a gente já tirou a sarna da culpa, a sarna do medo, a sarna da dúvida, através de colocar amor nos eventos, o amor incondicional nesses eventos, a gente vai ser uma pessoa que vai viver mais, não só mais centrada, era para ser um thumbs up, tá? Mas a mãozinha ficou feia. A gente vai ser aquela pessoa que vive mais amorosamente, que tá no seu ponto de poder, é coautor da própria história, ok? E pode ter outros resultados na vida. Grata Mércia, querida. Anitta, maravilhosa. Gratidão pela tua presença também. Então, assim, tem os últimos minutos aqui na live. Eu agradeço a presença de todos, ok? As votações vão até tarde hoje, porque a Live House Estados Unidos. Grata, Anitta, pela flor. Gratidão, querida. E eu quero dizer para vocês, quem quiser me conhecer e o meu trabalho, eu sou praticante certificada de EFT já há 11 anos, me aplico a essa técnica dos toques e as afirmações todo esse tempo. Também sou reikiana há 23 anos. E nas minhas lives tem principalmente essas duas técnicas, eu ensino como usar essas duas técnicas. Eu transfiro energia de alta frequência através da técnica japonesa Reiki e recomendo a EFT para os objetivos que as pessoas trazem na minha live, Pra gente sair da dúvida, pra gente sair de ser massa de manobra, e ser aquele que age com as duas metades do cérebro, aquele que age com cérebro e corpo, a mente e o corpo em comunhão. E ainda também traz a possibilidade, quem sabe com um bom exemplo desse centramento, desse bem-estar, pode trazer bem-estar e centramento para outras pessoas que queiram isso, Porque aqueles que estão só se debatendo, esses não estão realmente focando, Eu lembro uma vez, agora tem um pouquinho de tempo para terminar a live, uma aluna minha dizia todos os dias, eu tenho 1 minuto para terminar a live. Eu agradeço muito a presença de todos, os votos, o tempo dedicado a mim, E essa aluna dizia todos os dias, ela passava por mim no corredor e dizia, professora, eu não tô aprendendo, professora, eu não tô aprendendo, todo dia era o mesmo assunto. Aí um dia eu olhei para ela e disse assim, olha, tu não vai aprender,